Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje a gente vai falar sobre boas oportunidades com os fundos imobiliários norte-americanos. Na verdade são os REITs. E para isso eu vim aqui na Avenue em São Paulo, estou com o Guilherme Zanin. Tudo bem, cara? Beleza, Ricardo? Tranquilo? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, você é analista aqui da casa, não é isso? Isso, a gente faz todo o trabalho de research para acompanhar um pouco mais esse mercado americano que tem muitas oportunidades. Tem muita coisa legal e eu sei que vocês gostam de investir lá nos Estados Unidos também. A gente vai falar sobre oportunidades aqui que pagam dividendos, com potencial de crescimento, com diversificação. Tem muita coisa legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E Guilherme, para a gente começar aqui, já vamos entregar logo o conteúdo para a galera. Você fez uma pesquisa, você fez um estudo, na verdade, sobre o porquê investir nos fundos imobiliários americanos, que são os REITs, certo? Perfeito. Na verdade, assim, essa é um material que foi publicado pelo JP Morgan, é uma casa extremamente renomada no mercado, mas são dados que são públicos e todo mundo consegue acessar de uma forma bem simples. E se você pegar as classes de ativos, que é bolsa de valores, seja em mercados desenvolvidos como o mercado americano, mercado emergente, bonds, que seriam a renda fixa, e tu comparar todas essas classes, você vê assim, qual dessas classes que apresenta a maior rentabilidade? Nos últimos 20 anos, pegando aí de 2001 até 2020, a classe de ativos nos Estados Unidos que mais apresentou rentabilidade foram os REITs. Olha que legal. Cara, então a gente está falando de uma classe muito rentável e não muito volátil, né? Ela tem bastante segurança, né? Ela tem aquela vantagem de ser atrelada ao mercado imobiliário, que é um mercado que, obviamente, ele oscila menos. Ninguém sai todo dia comprando e vendendo apartamentos. Então ele tende a ser mais estável e também combina o fluxo de caixa, né? Então as pessoas estão recebendo dividendos a toda hora, estão sendo remunerados seu ativo. Então ele tende a ser menos volátil que o mercado de ações tradicional e a gente está vendo que historicamente, inclusive, está apresentando rentabilidades melhores. É óbvio que a gente não tem certeza, talvez bolsa possa ser a grande rentabilidade dos próximos anos, mas se a gente vê se o histórico for exatamente como aconteceu, a gente sabe que essa é uma excelente classe de ativos para quem quer diversificar. Sim, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a certeza é que é interessante uma parte do seu capital, do seu patrimônio, investido no mercado imobiliário, né? Pelo menos essa é a minha visão, porque alia esse potencial de crescimento com uma segurança bacana e, cara, a gente está falando de 10% ao ano, né? 10% Nos últimos ao ano. 20 anos. Nos últimos 20 anos. Que muita coisa. É considerado excelente. A gente tem que parar para pensar assim, mas dá para ganhar mais com outros ativos que arriscam muito mais. Mas imagina você ter juros sobre juros durante 20 anos, recebendo dividendo, tendo todo o patrimônio podendo ser reinvestido em comprar coisas mais baratas. E sabe o que é legal também? O mercado americano ele é tão sólido que a gente consegue fazer um estudo desse temporal, né? Acho que se for pegar 20 anos aqui no Brasil, nem sei se existia ainda fundos imobiliários, né? Exato. Não, existiam alguns, mas era aquela coisa muito incipiente. Eu até gosto de brincar assim, existem mais REITs na Bolsa Americana do que ações no mercado brasileiro. Só essa classe do mercado imobiliário? Só essa classe do mercado imobiliário negociando em Bolsa, não estou dizendo nem no mercado privado, obviamente, já consegue negociar mais do que ações no Brasil. Se a gente pegar um REIT, um dos maiores que tem no mercado, provavelmente ele já deve ter um valor de mercado maior do que a maioria das empresas na Bolsa de Valores. Tá. Eu ia falar que um REIT norte-americano tem maior valor patrimonial que todos os fundos imobiliários no Brasil. E de fundos imobiliários, com certeza. Mas você está falando que possivelmente até de todas as empresas, né, como um todo. Exato. Não digo todas as empresas, mas muitas empresas vão perder para REITs. Simplesmente... mesmo grandes empresas renomadas, exatamente para vocês verem o potencial, né, desse mercado. Então a gente tem um mercado sólido, bons resultados historicamente, que alia segurança e potencial de crescimento em moeda forte, né? Por isso que eu tenho falado tanto de investimento aqui nos Estados Unidos, galera, porque eu acho que realmente o que o pessoal aqui da Avenue, eu estou conhecendo o escritório deles aqui hoje, o que eles proporcionam para a gente é um acesso que até, 2 anos atrás não existia. Por isso que eu estou tão empolgado aqui falando sobre isso, porque, cara, a partir desse momento a gente pode investir em qualquer ativo do mundo, ganhar dinheiro em dólar, ganhar dividendo em dólar, crescimento. Então, assim, a diversificação de carteira faz a gente ganhar o jogo. E a partir desse momento a gente tem um acesso, né? Clicando no link que você está aqui na descrição, você abre conta lá, não paga nada, tem corretagem gratuita, então, cara, só vejo vantagens.
Sim, não, e a gente estava conversando antes, né? A gente fica tão empolgado que descobre definitivamente um mundo de oportunidades. A gente está, de repente, vivendo naquele aquário onde a gente conhece algumas oportunidades do Brasil que, ok, eu amo o meu país, eu acho que todo mundo aqui gosta de conhecer as oportunidades de investimento, todo mundo começou provavelmente com o mercado brasileiro, mas de repente começa a ver as coisas que existem lá fora, que a gente estava conversando, todas as empresas, todos os setores diferentes que tem, eu acho que abre a cabeça para um mundo de possibilidades que definitivamente você pensa, poxa, eu gostaria de ter o meu dinheiro aplicado nisso, eu gostaria de aproveitar essas tendências, aproveitar essas oportunidades, como tu falou, principalmente em uma moeda forte, né? Sim, não, e é tão fácil quanto investir aqui no Brasil. Eu acho que isso que é legal, Também. porque o que vocês possibilitaram aqui é justamente esse acesso, né? Então, cara, um site na internet, então da minha casa eu consigo fazer isso, pelo celular, se eu quiser, consigo comprar uma ação de qualquer um desses REITs aí que a gente vai falar hoje, com a mesma facilidade que eu compro as ações e fundos imobiliários aqui no Brasil. E declaração de imposto de renda, galera, eu sei que vocês ficam preocupados com isso, é igual, tá? Você não vira um residente fiscal norte-americano, a declaração continua igualzinha aqui no Brasil. Então, se eu comprar uma ação do Itaú aqui, ou comprar uma ação da Coca-Cola lá, a declaração que eu vou fazer é a mesma. Não, eu acho que é legal esse comentário que tu falou, principalmente da facilidade, né? Eu acho que todo mundo quando começou, quando tu fez a tua primeira conta, eu quando abri a minha primeira conta logo lá nos inícios do projeto da Avenue, a gente pensava assim, poxa, mas será que é difícil? Todo mundo já teve essa primeira dificuldade. A minha sugestão é, vai lá e tenta. Tu vai ver que tu vai fazer ela em 5 minutos. Ela é tão fácil quanto abrir uma conta num banco no Brasil, numa corretora. Toda a papelada já é feita. A gente está na era da internet. Gente, olha as informações que você tem acesso. Tudo está na internet de forma fácil. Abrir uma conta no exterior não tem que ser difícil, não tem que ter um super contador, um monte de papelada, ser uma coisa complicada. Não, hoje em dia deu para fazer tudo de uma forma rápida e fácil. É a grande graça das fintechs, né? Por exemplo, a gente pegou a tecnologia, né? Eles pegaram a tecnologia, atenderam a regulamentação do Brasil, regulamentação dos Estados Unidos e falou, ó, investidor, dá 2 cliques aí, compra o que você quiser. Quem investia no passado, pega 2005, tinha que pegar um cadastro de 18 folhas. Aí evoluiu, diminuiu para 11. Legal, aí diminuiu para 3. De repente era só uma folha. De repente, a gente podia fazer isso tudo online. Cara, é a mesma coisa que aconteceu para as primeiras aberturas de contas que hoje em dia tu consegue fazer tudo de uma forma fácil no exterior. Cara, pegou todo aquele monte de papel, toda aquela necessidade, de repente botou dentro do computador, pronto, já está feito, já está rápido. A tecnologia é sensacional, né? Exato. Cara, aliás, até eu acho que é um a gente vamos falar sobre 3 REITs hoje, né? Vamos. E vamos falar de um que é mais ou menos desse setor de tecnologia, que tem esse foco aí mais de crescimento. Pode ser. Vamos falar, então manda pra gente aí o primeiro REIT. Então, vamos começar de repente exatamente com esse foco que tu falou, crescimento, né? Eu acho que o primeiro grande REIT que muita gente lembra de crescimento nos Estados Unidos é um setor de data center. Esse é um setor que não tem no Brasil. A gente tem que lembrar que no Brasil, infelizmente, o mercado nesse sentido é tão incipiente que a gente só tem acesso a lajes corporativas, logística, shopping. Mas tem outros setores que existe um mercado imobiliário pujante, mas ninguém consegue aplicar e investir. Lá fora não. Tu consegue investir só em data center, que muita gente sabe, exatamente o motor de crescimento do mundial tem vindo com a tecnologia aliada e principalmente as empresas estão precisando cada vez mais, seja nas nuvens para você poder fazer os seus negócios, as pessoas ficando em casa e necessitando, obviamente, de que o seu negócio seja totalmente remoto, mas interconectado. Empresas comerciais, Amazon, Google, Facebook precisam ter o seu sistema totalmente online e o sistema de data center é um sistema que tem necessitado cada vez maior capacidade. Aí, é um motor, né? Então não adianta pensar em tecnologia se não tiver um lugar para armazenar essa quantidade gigantesca de dados mundiais, né? Exato, eu diria praticamente que seria o tanque de gasolina. Sem o tanque, o carro não anda. E vamos colocar os números aí na tela. Então a gente está falando sobre o Equinix, certo? Que tem esse código que está aparecendo aí, EQIX. E ele já está com um resultado de 120% desde 2019. Né? Por isso que a gente... isso que é legal a gente falar, pessoal. Tem vários jeitos de investir. Tá? E a gente vai falar hoje sobre pagadora de dividendos, um investimento mais diversificado. Esse aqui, o foco foi crescimento.
Por isso que a gente trouxe esse número aqui também mostrando 120% em, sei lá, 2 anos. Cara, é gigantesco. É gigantesco. Não, e a gente tem que pensar assim, vamos lá, o Equinix, o que ele faz? Ele promove os data centers para essas grandes empresas, entre eles tem exatamente Google, Amazon e Facebook. A gente está falando de um REIT que está nos 5 continentes, são mais de 26 países, isso falando inclusive do Brasil, a gente tem data center que a gente estava conversando antes, né? Eu lembro que eu já fiz um vídeo aqui no canal, quem me acompanha aqui mais tempo já assistiu, que eu falei de um fundo imobiliário que eu até falei bem feliz, eu tinha ficado feliz naquele vídeo mesmo, justamente por causa disso. Era a primeira vez que um fundo imobiliário no Brasil tinha comprado um imóvel de um data center, né? Então eu falei, putz, que legal, cara, que é o mercado brasileiro começando a diversificar, sair um pouco de shopping, laje corporativa e logística e papel, né? Entrando em outros mercados. E eu lembro que esse fundo imobiliário, o nome dele é ALZR, né? Ele comprou esse imóvel em Barueri, que é onde tem os data centers no Brasil. E, inclusive, o Equinix tem um imóvel lá, em Barueri. Que eu acho que é até para a B3, se eu não me engano, esse aluguel. Exato. O Equinix ele tem em diversos países, incluindo o Brasil, eles têm redes de interconexão, então são aquelas redes submarinas. Uma parte que ele está ligando o Brasil ao Nordeste até Miami, eles já conectam Miami até Portugal e Portugal até o Brasil, então eles estão terminando essa triangulação. Além disso, todos os países, todas as redes de cabeamento, o próprio data center para grandes empresas, como comentou, seja no Brasil, seja no exterior. E essa é uma demanda que tem sido crescente. Obviamente que o quê? Eles geram um bom capital, só que como uma empresa de tecnologia, ela precisa reinvestir. Então, por isso, ele não é um REIT que muita gente lembra assim, não, pô, isso aí são similares ao fundo imobiliário e vou ganhar bastante dividendo. Não, é como tu falou, a gente está focando em crescimento. Acho muito legal a gente enfatizar isso, porque é a tese de investimentos que você vai atrás quando você escolhe comprar alguma coisa, né? Então, poxa, estou comprando o REIT, mas ele está no setor ali de tecnologia, ele precisa desenvolver esses espaços de acumular os dados, né? Isso tem custo. Então, a ideia da gestão desse REIT aqui é o quê? Comprar mais, crescer, estruturar mais esse banco de dados para ter outros clientes, ou os mesmos clientes, mas com maior potencial, né? Com maior potencial, perfeito. E aí, exatamente esse reinvestimento, você acaba gastando um pouco do seu lucro e acaba gerando um yield de 1,46, que é um yield, se a gente parar para pensar, poxa, baixo. Mas é em dólar. Segundo, com uma cota que cresceu 120% aí que tá o segredo, nos né? últimos 2 anos. Então, assim, não existe fórmula certa de, eu preciso comprar um REIT de crescimento ou um REIT de dividendo. Mas acho que é interessante a gente diversificar, ver quais são os potenciais de cada um e aonde, obviamente, você vai ganhar um pouco menos, mas você tem que aceitar aquele risco ou dizer assim, poxa, eu acho que vale a pena ganhar um pouco menos hoje em prol de um crescimento maior no futuro. Excelente, excelente. Então, vamos falar agora sobre o segundo REIT que a gente separou, porque ele é justamente de outra característica. Agora a gente falou sobre crescimento, agora vamos falar um REIT que paga bastante dividendo, que eu sei que o pessoal gosta de dividendo. Show, show. Então vamos falar um REIT, por exemplo, que ele tem uma tese secular, que é a tese do envelhecimento da população. Bacana. A gente vê muita gente, por exemplo, a gente sabe que a pirâmide etária brasileira, que seria o envelhecimento da população, está ficando cada vez mais velho. Nos Estados Unidos, mais avançado ainda, eles estão, obviamente, com uma população, boa parte no mercado de trabalho, mas que deve envelhecer nos próximos anos. E lá eles têm o que a gente chama de senior house. Senior house são as casas onde as pessoas mais velhas vão morar. Seria uma espécie de casa de repouso, né? Um asilo aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos eles encaram de outra maneira, né? É algo muito mais estruturado do que aqui, né? Aqui tem uma conotação negativa, de não, vou para um asilo, poxa, parece que praticamente uma pessoa foi jogada fora. Não, lá é totalmente diferente, pelo contrário, lá as pessoas mais velhas, o sonho delas é poder ir para uma senior house. Porque daí você tem um médico cuidando de você, você tem um nutricionista, estão fazendo todas atividades físicas, né? De entretenimento ali, né? Com os amigos, vão ver filmes, vão poder aproveitar. Nossa, eu acho que o pessoal lá deve até poupar dinheiro ao longo da vida para conseguir terminar a vida no senior house, né? Perfeito. Que legal. Então a gente vê essa tendência secular e aí existe o NHI, que é o National Health. Que é um REIT. Acho legal a gente fazer esse adendo aqui porque
para acostumar, o pessoal já está se acostumando, né? Que lá as siglas são diferentes aqui no Brasil, né? Isso. Então, fundo imobiliário é sempre XPCM11. Sempre é assim, 4 letrinhas e um número. Lá nos Estados Unidos pode ser qualquer coisa, né? Pode ser de uma letra até 4, já tem começando a ter 5 letras, assim. Então, isso aqui que a gente está falando, vamos colocar aí na tela, é o NHI. Isso. Que ele já pagou bastante dividendo, né? A gente estava olhando aqui, vamos colocar na tela também, 6,66%. 6,66. Nota que é um dividendo bem pomposo, né? É bom, em dólar. Em dólar, a gente está falando aí mais que muita taxa de juros em muitos lugares. Então, assim, isso sem contar, obviamente, a valorização da cota. Agora, Ricardo, é o que a gente estava falando antes. Crescimento dele, ok, tem uma tese de crescimento porque provavelmente a população vai necessitar mais disso. Entretanto, é muito diferente do Equinix. Sim, sim. É um mercado muito diferente, né? Então, se a gente fala de tecnologia, cara, o céu é o limite. Agora, nessa parte de cuidados, putz, você não consegue crescer pra caramba. Você não consegue abrir um outro centro de atendimento semana que vem, né? Exato. Você tem que preparar, tem todo um sistema. E mesmo que você abra muito, daqui a pouco você mesmo não vai ter pessoas o suficiente utilizando. Então, existe uma demanda que depende, é muito principalmente atrelada à população e também o próprio PIB, né? Se o PIB do país vai mal, as pessoas não vão ter dinheiro suficiente para poder usufruir desse benefício. Mas assim, é um REIT que paga um belo dividendo, pomposo, você está ganhando, podendo reinvestir, você pode comprar um pouco do Equinix, você pode comprar um pouco e diversificar ele, mas eu acho que é um produto interessante para quem está querendo conhecer. Um case de crescimento é Equinix, quem está procurando dividendos, o National Health. Excelente, perfeito. Tem que ser alinhado à nossa tese, ao nosso patrimônio, cada um tem que saber investir direitinho. E vamos aproveitar para falar sobre esse terceiro REIT que a gente separou, porque ele é mais geral, né? Ele é mais diversificado, acho que também é legal de trazer uma média, né? Não, é importante assim, gente, primeiro, tá? Existe o Equinix, mas existe o American Tower, que é num segmento parecido, existe o National Health, existe o Cure Health, que é outro também nesse setor, existe setor de, por exemplo, hotéis de luxo, como o PK, existe... Deixa eu até te interromper então um pouquinho agora, porque eu sei que vocês preparam aquele material mensal aqui na Avenue, que eu piro, eu adoro aquele material que vocês chamam de Seleção Avenue. Perfeito. Né? Inclusive você é uma das pessoas que escreve esse material. O que acontece? Lá dentro, pessoal, eles colocam 35 teses diferentes de investimento todos os meses, que aí eles separam por categorias. Então, por exemplo, a gente está falando de REITs hoje aqui. Tem sempre 5 REITs lá dentro. Então, o Guilherme está aqui falando sobre várias opções. O que eu recomendo que você faça? Pega o link que está aí na descrição, abre sua conta lá na Avenue, porque é gratuito para todo mundo, todos os meses, todas essas análises aí, todas essas teses de investimento. Né? Então, putz, não sei por onde começar. Cara, primeira coisa, abre lá dentro do site da Avenue, baixa o PDF do Seleção e ali você já tem um ponto de partida. Perfeito, perfeito. E o grande destaque, né? Você tem algumas carteiras que a gente chama que vai de acordo com o seu perfil. Se você é mais conservador, você vai lá buscar uma coisa mais renda fixa ou ETFs mais diversificados. Se você quer fazer a seleção de ativos ou stock pick que a gente chama, também tem alguns ativos lá. Você consegue, de acordo com o seu perfil, aprender sobre 35 ativos diferentes. A gente faz um filtro dentre mais de 8 mil opções, a gente já começa a apresentar algumas oportunidades para vocês de uma forma muito simples, né? Excelente, excelente. Então você estava falando dessas várias opções de investimento que tem, dá prosseguimento aí que eu te interrompi. Show, não, tranquilo. Não, e assim, beleza, a gente tem shoppings, tem prédios comerciais, tem malls que eles chamam, que é um shopping diferente, hotéis de luxo, cybersecurity, data center, existem diversos segmentos do mercado americano. Mas como para quem está começando, diz assim, pô, eu não conheço, eu não sei por onde começar, para mim isso tudo, eu não sei se eu quero crescimento ou quero dividendo, dá uma olhada no ETF. O ETF, com certeza você já explicou várias vezes para o pessoal, é uma forma de você investir de uma forma diversificada e o maior ETF do mercado de REITs é o VNQ. Sim, sim. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, é o Vanguard Real Estate Index. E olha só que interessante, né? Ele tem 168 ativos, então, né, explicando mais uma vez o que é um ETF. É uma grande cesta de ativos onde você compra um só. Então, você entrou lá no site da Avenue, digitou VNQ, você está comprando 168 ativos. Né? Basicamente é isso.
A média, né? A valorização e desvalorização. Ah, e paga dividendo, né? Eu acho que é legal a gente explicar isso, que nos Estados Unidos, ETF paga dividendos. No Brasil, não paga. Essa é uma grande vantagem, né? Poxa, você está lá investindo. Ok, pô, mas Guilherme, eu quero receber os dividendos, vou ter que comprar cada uma dos REITs? Não, compra o ETF que mesmo assim você recebe dividendos. Estou falando de 3,15, que de novo, não é algo desprezível. Pô, ganhar 3,15 em dólar... E não é só isso, né? Você está exposto a um mercado diferente. Né? Isso é legal, né? Não pensar também só no número, né? Pensar na exposição do seu patrimônio como um todo. Imagina, pô, você é sócio de grandes empreendimentos, seja em Nova York, você consegue aproveitar grandes oportunidades no mercado, que seja na França, porque muitas vezes a gente fala assim, mas os REITs são só no mercado americano. Não, muitos deles, como o próprio Equinix, tem operações em outras redes do mundo. Então, ser um investidor global é você comprar algumas ações dos Estados Unidos, mas que elas tenham receitas oriundas de todo mundo. Agora, se a gente pensa aqui num ETF, como o VNQ, por exemplo, é uma ideia de diversificação. Né? Então, a gente falou um que tem um maior potencial de crescimento aqui no começo do vídeo, depois a gente falou um que paga mais dividendos. O VNQ é uma grande média. Exato. Né? E eu acho assim, né? Pensando desse modo, acho que de repente é mais interessante para quem está começando mesmo, né? Perfeito. Porque depois que você já deu alguns passos, aí você pode escolher, né? Fala assim, eu quero aquele. Mas, cara, tá em dúvida no começo? Compra esse, que é a média, né? E depois você vai estudando mais, né? Que estudar é um ato contínuo que a gente tem que fazer. Só que também ficar parado, congelado, sem fazer nada, é péssimo. Então já começa. Né? Perfeito, acho que é a forma mais simples para quem quer começar, todo mundo que está querendo aprender sobre esse mercado, poxa, vai de uma forma diversificada, porque se tiver um ativo que vai subir muito, vai ter outro que provavelmente vai compensar e que talvez caia e que você pelo menos fica próximo da média, mas você está exposto naquela classe de ativos que, de novo, a gente falou logo no início, foi uma das melhores classes de ativos do mercado internacional, que são o mercado dos REITs. E eu acho que é importante isso, o brasileiro tomar consciência de que existe essa possibilidade e que já que existe, poxa, como que eu faço? E aí com esse teu canal aqui a gente está cada vez desmistificando um pouco mais esse mercado para o brasileiro. Muito bom, excelente. E galera, deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, suas questões, que a gente está aqui justamente para ajudar. Trago o Guilherme mais vezes aqui, que ele é quase meu vizinho aqui em São Paulo, dá para a gente vir mais vezes. Com certeza. Cara, obrigado. Obrigadão, Ricardo. Valeu. Um abraço, gente.